aula de ciências de hoje nós iremos falar sobre o clima da Terra. Então, pegue o seu material na lição 4, na página 508 e me acompanhe. Na última aula, nós falamos um pouquinho sobre o efeito estufa. O que é esse efeito estufa? É quando as ondas curtas de calor, elas chegam até o chão da Terra, elas batem em volta como ondas longas, provocando o quê? Os raios infravermelhos. Mas olha só, acompanhe a leitura comigo. A atmosfera da Terra, ela é constituída de gases, isso nós vimos também na aula passada, que permitem a passagem da radiação solar, que é quando os raios, as ondas curtas vão até a Terra e absorvem grande parte do calor. Quando tem essa absorção, as ondas longas, elas voltam. Isso se chama radiação infravermelha térmica. Ok? Até aí, que é o que? É o famoso efeito estufa. Acompanhe ainda na leitura. Emitido pela superfície aquecida da Terra. Esta propriedade é conhecida como efeito estufa. Graças a ela, a temperatura média da superfície do planeta mantém-se cerca de 15 graus Celsius. Se esse movimento dos gases e das radiações solares não ocorressem, a nossa temperatura não se manteria nesse nível de 15 graus Celsius. Sem o efeito estufa, a temperatura média da Terra seria de 18 graus Celsius, abaixo de zero. Ou seja, o nosso efeito estufa ele é responsável por um aumento de 33 graus Celsius. Portanto, ele é benefício ao planeta, pois cria condições favoráveis sobre a nossa existência e sobre a nossa vida. Nós vamos ver agora um pouquinho sobre um lugar muito frio e um lugar muito quente, para que você entenda. Olha só, o Polo Sul e o Polo Norte. O que acontece? São regiões muito frias. São as regiões mais frias do planeta, inclusive. A temperatura média anual nessas regiões é baixa. No inverno pode atingir valores inferiores a 50 graus Celsius negativos e no verão não ultrapassa a 0 graus Celsius. Então, o que acontece? O Polo Sul e o Polo Norte são as regiões mais frias que nós temos. E agora, uma região muito quente. Os desertos são as regiões secas e quentes, quase sem nenhuma umidade, porque nelas raramente chove. Quase não há chuva no deserto e é muito quente durante o dia e durante a noite já é um local muito frio. Então tudo isso se acontece por causa das radiações infravermelhas. E olha lá. Já a região amazônica é uma região que é muito úmida e quente, que é a nossa região norte. Chove praticamente todos os dias por aqui, não é? E quando não chove, a transpiração das plantas e a evaporação da água, elas deixam o ar carregado de vapor de água. Vocês conseguem observar na imagem como se as nuvens estivessem carregadas desse vapor de água? Aparentemente já está até quase chovendo nessa imagem, não é? Então, o que acontece? Quando não chovem, as nuvens se carregam para que chova logo após. Então, essa é a nossa região norte, a região amazônica, quente e úmida. E olha só, dentro disso existem uns animaizinhos que são os ectotermos e os endotermos. Vamos conhecer um pouquinho? No período em que os animais começaram a ser classificados, eles foram divididos em animais de sangue quente e animais de sangue frio. Por quê? No grupo dos animais de sangue quente estavam as aves e os mamíferos. Já no grupo de animais de sangue frio estavam presentes os animais, os répteis, os anfíbios, a maioria dos peixes e os animais invertebrados. Hoje em dia, o termo animais de sangue quente foi substituído por animais endotérmicos. Então, sempre que você lembrar de endotérmicos, você vai lembrar que são os animais de sangue quente, que é o termo que foi substituído. E quando se falar em animais de sangue frio, você vai lembrar dos ectotermos. Então, agora dizemos que as aves e os mamíferos são animais endotermos e os répteis e os anfíbios são
animais ectotérmicos. Alguns peixes invertebrados também são animais ectotérmicos. Olha só, eu quero que vocês vejam um exemplo. Nós temos exemplos de endotérmicos, as aves, os mamíferos, e nós temos os exemplos de ectotérmicos, os répteis, os anfíbios. Dê uma olhadinha na imagem. Finalizando agora, nós temos uma atividade na página 510. Eu quero que você acompanhe comigo a atividade. Você vai fazer a atividade, nós vamos voltar para a correção. Olha lá a correção da atividade. A nossa atividade, ela fala assim. Acompanhe comigo. Na primeira questão, escreva como está o tempo em cada cena. Você tem 3 cenas aí na imagem do seu livro. Você vai dizer como é que está o tempo na primeira cena. Na primeira cena está nublado, ok? Veja aí se você acertou. Na segunda cena está chuvoso, ok? E na terceira cena está ensolarado. Você acertou? Parabéns! E a segunda questão diz assim: escreva como se chama. Letra A. A ciência que estuda e prevê as variações temporárias do clima. É a meteorologia, aquilo que nós vimos na última aula. O cientista que faz a previsão do tempo. Como é o nome desse cientista? É o meteorologista. Ok? E a terceira questão diz assim: o que é tempo? Na letra A. São as condições atmosféricas no decorrer de alguns dias, a temperatura, a presença de sol ou chuva naquele dia da semana, certo? E na letra B, onde é feita a previsão do tempo? Nas estações meteorológicas, como nós estudamos. E a quarta questão diz assim: o que é clima? Clima é o conjunto das condições atmosféricas de uma região, ok? E na quinta questão, escreva a utilidade de cada instrumento. Olha só, na letra A ele pergunta para você o que é um barômetro. Ele mede a pressão atmosférica, certo? Na letra B ele pergunta para você o que é um anemômetro. Ele mede a velocidade dos ventos. E na letra C ele pergunta o que é um higrômetro. Ele mede a umidade do ar. E na letra D ele pergunta o que é uma biruta. Ele indica a direção do vento. Então, olhe lá direitinho a letra A, B, C e D, se a sua resposta está correta. Muito bem, parabéns por ter chegado até aí. Vamos para a sexta questão, que diz assim: como podem ser os seres vivos em relação à temperatura do corpo? Olha só, eles podem ser ectotérmicos, quando tem a temperatura do corpo idêntica do ambiente, ou endotérmicos, quando mantém o corpo em determinada temperatura, independente do meio exterior, certo? E a sétima questão, você vai fazer uma pesquisa na sétima questão. O clima que predomina na região onde você mora, quais fatores interferem nesse clima e registra as informações no seu caderno. Você vai fazer essa sétima questão, vai tirar foto, vai enviar para mim como é que ficou a sua sétima questão. Você vai tirar um tempinho agora para responder ela também, tá bom? Obrigada por participar da aula hoje, foi muito bom ter você aqui. Até amanhã!